Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, pessoal, é o dia 3 de novembro de 2025, segundona, né, pessoal? Você que acompanha aqui o canal Justiça em Foco Notícias sabe que segunda-feira é dia de crimes que ficaram na memória. Mas, como eu já comentei com vocês, nós temos que estar atualizando em nosso tempo presente. O quadro não acabou, crimes que ficaram na memória vai voltar, pessoal, não fiquem preocupados. Nós temos que atualizar aí coisas que estão acontecendo agora, né, pessoal? Não pode deixar passar, né, pessoal? E algo muito importante, informações extremamente importantes, estamos falando do INSS, o nosso esquema criminoso contra aposentados e pensionistas, né, pessoal? Estamos acompanhando esse caso aqui, embora eu já conversei com vocês, já não estou, assim, muito animada se haverá responsabilizações, mas que ao menos aí aconteça que os idosos, né, os pensionistas e os aposentados que foram afetados por esse esquema criminoso sejam ressarcidos, né, pessoal, do prejuízo que tiveram, né, com esses descontos indevidos das suas aposentadorias, das suas pensões, né, pessoal? Então, nós hoje vamos falar especialmente do careca do INSS, que é apontado como o maior aí, aumentou aí de toda a situação do esquema criminoso, né, pessoal? O lobista, né, pessoal, é acusado aí de ser o maior criminoso envolvido nessa história aí do INSS. Vamos falar primeiro, antes de falar do caso que ele foi preso, né, pessoal, ele foi transferido para Papuda, né? Antes de nós tocarmos nesse assunto, vamos aqui ao site do Metrópolis. O careca do INSS fez lobby secreto com o ex-assessor do senador do PDT, pessoal. Vamos trazer algumas informações antes de falarmos aí da ida do careca do INSS para a Papuda, né, pessoal? Gustavo Gaspar, aliado do senador Everton, e careca do INSS estiveram juntos no Ministério da Previdência, pessoal. Vamos lá. Registros da portaria do Ministério da Previdência Social indicam que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo careca do INSS, e o empresário Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor e aliado do senador Weverton, do PDT do Maranhão, estiveram juntos no gabinete do atual número 2 da pasta, o secretário executivo Adroaldo Portal, do PDT, pessoal. Uma informação aí chegando, né, sobre o careca do INSS. Vamos lá saber mais assuntos, né, a respeito disso aí. No encontro, no entanto, foi emitido da agenda oficial de Adroaldo, que por lei deveria dar publicidade a todas as suas reuniões, pessoal. Então, reuniões ocultas aí acontecendo, né? Antônio Antunes e Gustavo Gaspar entraram no prédio do Ministério no mesmo dia e na mesma hora, 13 de março de 2023, por volta das 10h40. Ambos informaram como destino o gabinete de Adroaldo, que na época era secretário de Regime Geral da Previdência Social, né, do Regime Geral da Previdência Social, e o encontro durou cerca de 25 minutos. Em seguida, Antônio e Gustavo saíram do prédio juntos, às 11h07 da manhã, segundo o registro da portaria obtido pela coluna Metrópolis, né, do site do Metrópolis. A ida do careca do INSS ao gabinete de Adroaldo Portal, do Ministério da Previdência, já havia sido revelada pela coluna em 30 de maio desse ano. No entanto, não se sabia até então que ele estava acompanhado do ex-assessor do senador Weverton, pessoal. Essa é que é a verdade, né? Do Weverton, né? Vamos lá. Na ocasião, Adroaldo disse que a reunião não havia sido previamente agendada e que até então não conhecia o careca do INSS, mas decidiu recebê-lo porque teria sido informado por uma assessora que um representante de correspondente bancário gostaria de falar com o secretário. O lobista acompanhava esse representante na versão do secretário, que sequer soube dizer o nome dele, né? Muito bem. Não foi mencionada em nenhum momento a presença de Gustavo Gaspar. A pasta também omitiu o encontro da agenda que segue desatualizada ainda hoje, 966 dias após a reunião. Em nota, o Ministério da Previdência alegou que instabilidades no sistema comprometeram a publicação de agenda de alguns gestores, pessoal. Muito complicado isso aí, né, pessoal? O careca do INSS, pessoal, o que foi que aconteceu aí? Né, apresentou a versão distinta sobre o encontro em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, CPMI, de inquérito do INSS, que investiga a fraude de 6,3 bilhões na Previdência. Antônio Antunes relatou ter se encontrado com a Adroaldo no Ministério para falar sobre uma doação de medicamento de cannabis. O lobista tem uma empresa de produtos fitoterápicos à base da planta.
Procurado, Gustavo Gaspar não respondeu à CPMI do INSS, chegou a votar a convocação dele para prestar depoimento, mas o requerimento foi negado. Após a atuação da base governista, a presença de Weverton também é cogitada pela cúpula da comissão. O senador informou desconhecer a suposta reunião entre o Careca, Gustavo e Adroaldo. Muito bem, né? Os indícios que ligam o Careca do INSS ao ex-assessor de Weverton. Outros elementos revelaram ligações diretas entre o Careca do INSS e o aliado do senador Weverton. Conforme revelou a coluna, o lobista já mandou vender recentemente um carro que está em nome de Gustavo Gaspar. Trata-se de um Volkswagen Passat CC preto, ano 2014, avaliado em R$ 125 mil. O veículo foi entregue pelo Careca do INSS a uma concessionária de carros de luxo em São Paulo, a Yellow Motors, e colocado aí à venda. A concessionária chegou a encontrar um cliente e iniciar a operação de venda em 30 de abril deste ano, uma semana depois da deflagração da primeira fase da operação sem desconto, que investiga a fraude bilionária na Previdência. A Yellow informou, no entanto, que a negociação foi desfeita após a identificação, inconsistência na documentação apresentada do veículo, Então a pessoa desistiu quando teve essa identificação aí apresentada, Um outro registro obtido pela coluna mostra o mesmo Passat preto que está em nome de Gustavo Gaspar, estacionado em um prédio em São Paulo, onde fica a BSB Consulting, uma das empresas do Careca do INSS. As imagens foram feitas em abril de 2024. Por um carro do ex-assessor de um senador do PDT está parado no estacionamento de uma empresa do Careca do INSS, Pergunta, pessoal? Por que o lobista mandou vender o carro que está em nome de terceiro? Quem de fato pagou por esse veículo? A coluna fez essas perguntas a Gustavo Gaspar, mas ele não respondeu. Além disso, o aliado do senador Weverton assinou em março desse ano documento que dá poderes ao consultor Rubens Oliveira Costa, apontado pela PF como carregador de mala do Careca do INSS. A procuração obtida pela coluna permite que Rubens Oliveira movimente saques, valores das contas da empresa de Gustavo Gaspar, a GM Gestão Limitada. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui. Rubens Oliveira é visto como figura central para o transporte de dinheiro de esquema bilionário de fraudes contra aposentados do INSS. Ele é descrito no inquérito da PF como facilitador e intermediador aí do Careca do INSS. Jatinhos de 2,8 milhões liga Weverton a Careca do INSS, pessoal. O senador Weverton compartilhou o uso de um jatinho com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. A aeronave, um Beech Aircraft modelo F-90 e prefixo PPLPL, pertence a um advogado que defende o lobista no STF, no âmbito da operação aí sem desconto, Documentos obtidos pela coluna mostram que o Careca do INSS usou essa aeronave ao menos 2 vezes em 2024. Uma das viagens ocorreu em 2 de fevereiro, já em outra foi realizada dia 13 de julho. Em ambas as ocasiões, o jatinho saiu de um aeroporto executivo de São Paulo. Em setembro, o Metrópolis flagrou o senador Weverton usando a mesma aeronave para ir e voltar de São Luís, lá no Maranhão. A reportagem fotografou o político descendo do jatinho nos dias 1º e 15 daquele mês, no Aeroporto Internacional de Brasília. Pelo menos desde o início de 2024, a maioria dos percursos do avião é realizado entre as 2 cidades, Brasília, São Paulo e São Luís. O uso da aeronave por Antônio Antunes já está no radar aí da Polícia Federal, pessoal. Vamos ver aí o que vai dar essa história toda, pessoal? Vamos continuar aqui no site do Metrópolis com mais informações das movimentações atípicas da empresa de cannabis do Careca do INSS, Como vimos na reportagem anterior, ele tem aí uma empresa de cannabis, Relatório da COAF, encaminhado à CPMI, fala de triangulações entre empresas e sócios do Careca do INSS investigados aí pela Polícia Federal. Vamos lá. O faturamento milionário, num curto espaço de tempo, da empresa de cannabis medicinal que pertence ao lobista Careca do INSS, chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF. Constituída em abril de 2023, com capital social de R$10 mil, a World Cannabis registrou uma receita de 4,28 milhões no ano de 2024, sem a identificação clara da origem dos recursos e sem a avaliação aí do COAF, pessoal?
Continuando aqui, vamos lá. A operação foi considerada atípica pelo órgão, vista a aparente incompatibilidade de atividade econômica e faturamento informados pelo padrão apresentados por clientes do mesmo perfil, assim como faturamento elevado auferido em curto espaço de tempo, diz trecho do relatório de inteligência financeira. O documento foi encaminhado à CPMI do INSS, a qual o lobista prestou depoimento no final do mês passado. Vocês acompanharam aqui com a gente, não é, pessoal? Outro sinal de alerta registrado pelo COAF surgiu em 31 de março deste ano, quando o World Cannabis procurou uma casa de câmbio em um shopping na região central de Brasília para realizar a transação de 70,6 mil euros, o equivalente a 388 mil reais, pessoal, segundo a cotação daquele dia, né? Muito bem. O valor em moeda estrangeira era destinado ao pagamento de prestação de serviços de consultoria da Fully Med, localizada na Colômbia, com sede em Madrid, na Espanha. A empresa em questão é especialista na produção e comercialização de produtos à base de cannabis. O repasse foi feito por Camilo Comércio e Serviços Sociedade Anônima, cujo nome fantasia é World Cannabis. A empresa tem como sócio majoritário o careca do INSS, né, pessoal, que detém 90% da empresa. Já os outros 10% são do filho dele, o Romeu Carvalho Antunes, de 28 anos. A World Cannabis tem sede em Brasília e filiais em São Paulo, Bogotá, na Colômbia, Lisboa, em Portugal e Miami, nos Estados Unidos. A triangulação financeira do careca do INSS. O COAF também identificou um vultuoso repasse de valores da World Cannabis para outras empresas de que o careca do INSS é dono. Por exemplo, a Prospect Consultoria e a ACA Consultoria e a ACDS Call Centers, Sociedade Anônima. A triangulação financeira também é envolvida em débitos e créditos aí, pessoal, endereçados a Romeu Antunes. Continuando aqui, né, pessoal, foi identificada movimentação financeira de valor significativo incompatível com a capacidade econômico-financeira declarada pelo cliente. As operações de crédito e débito ocorreram exclusivamente por meio de transferências, tendo como principais remetentes e destinatários empresas de consultoria vinculadas aos cotitulares, destaca o órgão de controle financeiro, né? Muito bem. Nesse sentido, o COAF fala em triangulação de recursos. Não foram apresentados elementos que esclareçam a origem, a natureza ou a justificativa econômica dessas transações, o que indica a triangulação de recursos. Diante do volume elevado e recorrente, muito superior à capacidade financeira informada, identificam-se indícios de irregularidade e suspeita de operação atípica, né, pessoal? O COAF aí falando sobre isso, né? Os 500 mil da World Cannabis, a suplente de Damares. Conforme revelou a coluna, a World Cannabis também pagou 500 mil reais ao advogado Manuel Arruda, do União Brasil, primeiro suplente da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. A transação também consta no relatório do COAF encaminhado à CPMI do INSS. Além de primeiro suplente de Damares, Manuel Arruda é presidente do União Brasil no Distrito Federal. Segundo o próprio advogado, o careca do INSS contratou em novembro de 2024 para prestar consultoria e assessoria jurídica para firmar parceria com a indústria química do estado de Goiás, né, pessoal? O pessoal do União Brasil é bastante enrolado com a justiça, né, pessoal? Incluindo aí o presidente nacional aí da sigla, né? Bastante enrolado com a justiça também. Enfim, vamos lá. O objetivo, segundo o político, era transferir tecnologia para a produção de medicamentos e produtos dentro do programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde. O escritório, no entanto, desfez o negócio em 8 de maio, cerca de 2 semanas após a PF deflagrar a operação sem desconto, que tem o careca do INSS como o principal alvo, né, pessoal? Vamos falar assim, né? E o careca aí do INSS foi parar na papuda, pessoal. Pois é, mas antes de falar essa história, para a gente encerrar o vídeo, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós, vai ajudar a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. É muito importante sabermos o seu comentário, o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos, e cada like, ele, pessoal, faz com que o YouTube reconheça os nossos conteúdos como relevante e indica para quem não é inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez,
Quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, não fique, pessoal, tímido não. Vamos lá, vamos participar e não precisa esperar esse vídeo terminar. Toque o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro aí dos nossos conteúdos com o sininho ativado. O YouTube te avisa toda vez que nós postarmos conteúdo aqui no canal, viu, pessoal? Então vamos encerrar aí o vídeo de hoje, né? O careca do INSS foi transferido aí para Papuda após o advogado deixar a defesa, pessoal. Apontado como operador da fraude bilionária da Previdência, careca do INSS estava preso na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, pessoal, desde setembro, né, desse ano. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo careca do INSS, foi mandado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, no dia de hoje, pessoal. Desde 12 de setembro, ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, por suposta participação no esquema de cobrança indevida de mensalidades associativas descontadas sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. Careca do INSS, ele é apontado como um dos operadores aí da fraude, ele é o principal, na verdade, né? Segundo a Polícia Federal, empresas ligadas ao careca do INSS atuaram como intermediárias financeiras de associações investigadas. O esquema criminoso foi revelado aqui pelo site Metrópolis. A atual defesa do careca do INSS confirmou à coluna que o lobista foi para a Papuda nos últimos dias, né, pessoal? No dia de hoje saiu aí a informação, foi confirmada, né? Anteriormente, o advogado dele era o criminalista Kleber Lopes. Ele, no entanto, abandonou a defesa do careca do INSS no último dia 20 por questões de foro íntimo. Pelo menos até essa data, o lobista estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Kleber Lopes teve uma atuação marcante aí no depoimento do careca do INSS na Comissão Parlamentar de Inquérito, né, pessoal, na CPMI, que investiga a fraude. O advogado bateu boca com parlamentares que provocaram, chamando ele aí, né, de nomes aí que não podemos falar aqui no YouTube, né, pessoal, mas aí desferiram aí algumas ofensas contra o careca do INSS, contra o advogado, né, pessoal? Então é isso aí, ó, o conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus. Qualquer novidade a gente traz aqui para você. Estamos acompanhando a CPMI do INSS. Eu vou deixar aqui na tela final a playlist para vocês acompanharem. Tem bastante informação, né, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.